Você sabia que o orgulho é considerado como o maior dos pecados capitais? O orgulho ou vaidade acaba dando origem a todas as outras qualidades negativas da moral de um indivíduo, quando ele se sente superior a todos, egocêntrico, narcisista, dando origem aí à soberba, à arrogância, à vaidade exacerbada, ao individualismo, tudo isso do orgulho. Não estou falando do orgulho bom, o orgulho que a gente sente das coisas que a gente conquistou na vida, as grandes conquistas. A gente pode sentir orgulho, é uma coisa boa. Orgulho de pessoas, familiares, amigos, até mesmo nossos filhos, quando eles conseguem conquistar coisas, se tornam pessoas benquistas no mundo, amadas. Isso nos orgulha, isso é um orgulho bom. O orgulho que eu falo aqui é o orgulho negativo, quando a opinião dos outros não importa. E a gente vê isso no mundo da música, no mundo dos fãs de música, como nós, colecionadores. O cara fala como se tivesse o ouvido mais apurado que todos os outros. Despreza o sucesso popular, acha que só o que ouve é relevante, bom e verdadeiro. No colecionismo, por exemplo, é muito comum ver aqueles indivíduos que acham que a sua coleção é a melhor do que de todo mundo, E cria uma rivalidade desnecessária na comunidade. É muito comum também ver pessoas desprezando outros estilos de música que não gostam, Ninguém é obrigado a gostar de tudo, mas para que menosprezar ou desprezar quem gosta daquilo que você não gosta? Não é verdade? Isso vale para as mídias físicas também. Aquelas pessoas que acham, colecionam vinil porque tem um som superior, ou aqueles que só colecionam CD porque o CD tem o áudio mais fiel, e o vinil é ultrapassado. Enfim, para que desprezar aquilo que você não aprecia? Foque naquilo que você gosta. Aprenda a respeitar o gosto dos outros. Hey! Hã? Hey! Quem é você? Eu sou a sua consciência. Quando você era mais jovem, costumava ser radical, não é mesmo? Sim, quando eu era mais jovem, fui radical. Fui radical por desconhecimento, pelas circunstâncias. No fundo, as pessoas desenvolvem a sua própria aptidão musical ao longo do tempo. Diversos fatores podem influenciar nesse processo. A acessibilidade, por exemplo. Houve uma época que as pessoas conheciam música através do rádio. O rádio era a fonte de informação. As pessoas só conheciam o que tocava no rádio. O que não estava no rádio não era bom? Não, você desconhecia. Não é verdade? Com a internet, hoje em dia, tudo mais fácil. As pessoas têm muito mais acesso à informação, aos diferentes estilos de música, dos diferentes países do mundo. Não estamos limitados apenas à nossa cultura, à nossa sociedade, ao nosso país. Hoje em dia, a música é um fenômeno global. Há muito mais informação
há muito melhor acesso para as pessoas. Então as pessoas que têm pouco acesso, mesmo tendo todas essas opções, é porque elas estão satisfeitas em viver numa bolha pequena. Muitas vezes é por isso que surge o preconceito, porque elas desconhecem outras formas, outros estilos, outras bandas, outras mídias, enfim. Basta querer pesquisar, conhecer e aproveitar aquilo que ressona com você, com a sua alma. Nem tudo você vai achar que é apropriado naquele momento da sua vida, mas não despreze. Mais tarde, um dia, pode clicar para você. Então, quando eu era jovem, realmente eu era muito assim, mas ao longo dos anos, já são 40 anos de paixão por música, a gente vai expandindo as nossas fronteiras musicais e o nosso gosto vai se tornando cada vez mais amplo. Mas eu lembro que você teve uma fase que costumava dizer que tudo que era progressivo era melhor que tudo o resto, não é verdade? Sim, é verdade. Eu, como músico, tenho uma tendência a apreciar os melhores músicos. Mas é um erro achar que, por serem melhores músicos, a sua música é melhor. Nem sempre é o que acontece. Às vezes a música toca o coração das pessoas e não precisa ter grandes virtuosismos para acontecer isso. A simplicidade também é importante na música. Mas eu confesso, houve uma fase que eu acreditava que a melhor música era aquela feita pelos melhores músicos. Mas isso não é uma regra. Mas você continua acreditando que as bandas bem produzidas são muito melhores que aquelas com produção mais precária, não é verdade? Então, isso da produção ainda influencia um pouco, porque eu acho que bandas com melhores instrumentos, melhores estúdios, melhores, enfim, uma produção mesmo, que a gente costuma dizer, uma banda de 4 elementos, tem o 5º elemento que é o produtor. Eu acho que tudo isso enriquece a música, mas eu não tiro o mérito de quem consegue também compor, criar e expandir, né, o seu trabalho sem todas essas facilidades, né, porque essas facilidades custam muito dinheiro e nem toda a gente tem, né, especialmente décadas passadas era tudo muito mais difícil de conseguir, não haviam profissionais especializados, não havia tecnologia que há hoje. Então era tudo muito mais difícil, então eu aprendi a apreciar também aqueles trabalhos feitos naquelas condições, né? É importante a gente contextualizar aquilo que a gente ouve, então apreciar ouvindo como se fosse naquela época. Não dá para comparar as produções ao longo dos anos. Tá bom, então me mostra um álbum que você tem orgulho de ter na sua coleção. Está aqui, Rush Farewell to Kings. Me orgulho muito de ter essa edição de aniversário, 40 anos deste, que foi o 5º álbum de estúdio de uma das bandas que eu mais aprecio até hoje. 50 anos de carreira, então esse aqui é um disco quádruplo e que eu ganhei num concurso, veio diretamente do Canadá, então tenho muito orgulho de possuir isso na minha coleção, porque é o único álbum que eu tenho quádruplo
Não tenho nenhum box set, por exemplo, na minha coleção. Então, só que eles já lançaram mais uns 5 edições dessas de luxo, mas essa é a única que eu tenho e tenho muito orgulho de ter conquistado isso, né? Fazendo vídeo, participando de concurso, deu trabalho, mas eu acabei ganhando, então me orgulho muito de ter isso na minha coleção. Ah, te peguei, vaidoso. Você é orgulhoso. A gente tem que ter orgulho das coisas boas que a gente conquista na vida, não é verdade? Tá bom. O importante é saber que a maior virtude para você não se tornar uma pessoa orgulhosa no sentido negativo é a humildade. É saber que todo mundo tem direito a ter a sua própria opinião, todo mundo tem direito de mudar de opinião, né? Porque as coisas mudam na vida, o tempo passa, o significado que a gente dá às coisas muda ao longo do tempo e é muito importante respeitar, né, as opiniões contrárias, né? Saber que a experiência de cada indivíduo é que conta. Então estamos todos em degraus diferentes aqui nessa longa escalada da vida. Metal open mind.